Olá, meus irmãos, meus amigos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Estamos tratando um assunto sobre vida eterna. Queremos provar à luz das Sagradas Escrituras que para um salvo é impossível perder a salvação. Talvez você não tenha recebido tais ensinos, então nós queremos mostrar a luz da Palavra de Deus e queremos mostrar os textos mais complicados. Já estão surgindo algumas perguntas. Estarei respondendo todas elas. Agora, aguarde ver os textos que eu vou estar explicando texto por texto. Talvez a sua pergunta já venha em alguns textos que eu vou pregar sobre esse assunto. Hoje eu quero tratar sobre o pecado. O pecado pode levar o crente a perder a salvação? Então estou pregando parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então o pecado pode levar o crente a perder a salvação? Porque a pergunta é essa. O salvo pecou, ele permanece salvo? O salvo pode perder a sua salvação com o pecado? Eu quero ler um texto aqui em Romanos capítulo 8, verso 1. Tratarei de vários desse assunto sobre o pecado, deixando bem claro para os que nos assistem, os que estão nos ouvindo também nas mensagens. Mas vamos tratar dessa daqui, Romanos capítulo 8, verso 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 7, ele estava tratando com o povo judeu. Ele está mostrando o que é a lei. Ele chega a mencionar aqui no capítulo 7 que a lei é pecado? Não. Mas ele diz assim: enquanto eu não conhecia a lei, não conhecia o pecado. Quando a lei me disse, não cobiçarás, então agora eu sou pecador. Já tratei sobre esse assunto. Para que serviram os 10 mandamentos ou as 613 leis? Os mandamentos que não são apenas 10. Para que servem os mandamentos? Mostrar ao ser humano que ninguém consegue cumprir os mandamentos. Se ninguém consegue cumprir os mandamentos, então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse era o motivo dos mandamentos. Não há nenhum salvo que possa cumprir os mandamentos. Nós quebramos os mandamentos diariamente. Então o capítulo 7 está tratando sobre este assunto. Vamos ver o versículo de número 7. Olha só, capítulo 7, o verso de número 7. Veja o que Paulo diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Ele diz, a lei é pecado? Não. Mas eu conheci o pecado por causa da lei. Quando a lei diz, não cobiçarás, agora eu conheci o pecado, conheci a concupiscência. Versículo de número 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Verso 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e, por ele, me matou. Verso 12. E assim a lei é santa e os mandamentos santos, justo e bom. Logo, tornou-se-me um bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Sob o pecado. Paulo agora ele vai falar da luta que ele tinha contra o pecado. O pecado não pode levar um salvo a perder a sua salvação. Por quê? Porque se o pecado leva o salvo a perder a sua salvação, o pecado é superior ao sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo. E nada é superior ao sangue de Jesus Cristo.
Nada. Então o pecado não pode levar o salvo a perder sua salvação. Nós vamos ver mais adiante, todo salvo peca, todo salvo é pecador. Mas o pecado não tem esse poder na salvação. Em um salvo, tá bom? Não estou falando de uma pessoa que se diz salvo. Ainda não mostrei isso também. Aqueles na Bíblia que se dizem salvos e não são. Veja agora a luta de Paulo com o pecado. Essa luta é diária conosco. Ele tinha uma luta interna, ele mesmo menciona, nos próximos versos que nós vamos ler, que ele menciona essa luta no interior. Vamos ver a partir do verso 16. E se faço que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Verso de número 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Verso de número 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo menciona a sua luta contra o pecado, uma luta diária. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Foi neste contexto, nesse quadro que Paulo estava mostrando ao povo hebreu, tratando quem era Jesus Cristo, mostrando que era lei para eles, que ele afirma no primeiro verso do capítulo 8. Ele tratando de tudo isso, ele diz, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Esta lei está em mim, eu não consigo. É a lei do pecado que está no ser humano, inclusive no crente. Só que aí Paulo abre a sua boca e expressa esta frase do capítulo 8, verso 1. É a sequência do capítulo 7. A Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos, é um texto só. Olha o que ele diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez na sua Bíblia você tenha um final, que não anda segundo a carne. Esse texto não existe, não tem no texto original. Foi acrescentado pelos escribas. Não temos essa passagem no texto original, esse final do verso. O verso capítulo 8, verso 1 é só a primeira parte. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele menciona isso aqui para o povo, mostrando essa lei, que a lei mostrava o que era pecado, agora eu sou um pecador, em Cristo não há nenhuma condenação. Em Cristo não tem essa lei para você guardar. Em Cristo é você se entregar a Ele, o teu nome é escrito no livro da vida. E aí, pecado nenhum pode te condenar ao inferno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para te levar ao inferno. Nenhuma. O salvo pode perder os seus galardões, não a sua salvação. Não há mais condenação. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. E eu creio na palavra de Deus, escrita, que está aí registrada para nós. Creia na Bíblia. Nenhuma condenação há mais para o inferno, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Ó Deus, nesta luta do apóstolo Paulo, nesta luta interna, ó Deus, contra o pecado, ele expressa essas palavras maravilhosas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu filho morrer naquela cruz. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pelo Senhor aceitar o sacrifício do teu filho, nos permitindo, ó Deus, voltar ao Senhor. E nós que cremos, temos a vida eterna.
Obrigado, Pai. Sabemos que o nosso nome jamais poderá ser riscado do livro da vida. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.